Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre adicionais, nossa aula de número 6, onde nessa aula serão abordados os seguintes tópicos: legislação, um breve histórico sobre os adicionais, vamos falar sobre o ambiente insalubre e perigoso, seus adicionais, o grau envolvido, as atividades e como fazer a neutralização, e por fim a gente vai falar sobre se pode ou não acumular esses adicionais e sobre o laudo técnico, que são as perícias que são feitas para diagnosticar se o ambiente é insalubre ou perigoso. Os objetivos são conhecer a legislação sobre os adicionais e seu histórico, compreender as atividades que estão enquadradas nesses adicionais e seus respectivos graus, e entender como neutralizar esses adicionais e os profissionais capacitados a realizar essa perícia. Vou começar aqui sobre legislação. A Constituição Federal, no seu artigo 7º de 1988, diz que são direitos dos trabalhadores rurais e urbanos receber, ter a oportunidade de ter esse adicional de remuneração, onde ele fala que pode ser através de atividades penosas, insalubres ou perigosas. Já na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu capítulo 5, que fala sobre segurança e medicina do trabalho, da data de mais ou menos 77, tem 2 artigos que falam sobre os adicionais. O artigo 189 diz que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, devido à sua natureza, condições, métodos de trabalho, expõem os funcionários a agentes nocivos à saúde acima do limite de tolerância. Isso aqui é com relação à periculosidade, à insalubridade. Já com relação à periculosidade, que é no seu artigo 193, ele fala que são consideradas atividades ou operações perigosas, devido à sua natureza ou método de trabalho, onde tem a exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, pessoas que trabalham com segurança pessoal ou patrimonial e atividades com motocicleta. Então, essa daqui é sobre a legislação. Nós temos a Constituição Federal e a consolidação das leis do trabalho. Mas de onde é que veio o adicional? Também da Revolução Industrial, onde eles pensaram, vamos pagar um pouco mais de salário, fazer uma complementação, para que eles pudessem usar essa complementação como verbo alimentar, para que eles se alimentassem melhor e assim pudessem trabalhar um pouco mais saudáveis, que a gente lembra nas aulas passadas, que a Revolução Industrial é as péssimas condições de trabalho que tinham nessa época. Então, eles pensavam que se ganhasse um pouco mais, eles comeriam melhor, e assim a possibilidade de ficar doentes era um pouco menor, tá? Dentro do Brasil, nós temos algumas datas importantes com relação a adicionais. Em 1936, surgiu o primeiro pensamento com relação ao adicional de salubridade. Já em 40, surgiu os percentuais, que nós vamos aprender um pouco mais na frente. Em 1955, já foi incluso, já pensou em um outro adicional, que seria o de periculosidade. Em 68, colocaram os engenheiros e os médicos para nomear e caracterizar a insalubridade nos locais. E em 1978, surgiram as 2 normas que serão baseadas nessa aula. A NR15, que é sobre atividades e operações insalubres, e a NR16, que é sobre atividades e operações perigosas. Então, esse aqui é o histórico dentro do nosso Brasil. Agora, vamos entrar dentro da insalubridade. Mas antes de falar sobre insalubridade, vamos pensar aqui, o que seria um ambiente insalubre? Insalubre, gente, dentro do dicionário, significa pouco saudável, ou seja, um ambiente que vai causar mal à saúde do trabalhador, ou seja, vai ser prejudicial à sua saúde. Então, o adicional de salubridade, que é baseado na NR15, são operações e atividades que expõem o trabalhador a agentes nocivos acima do limite de tolerância. E o que seriam esses agentes nocivos? Seriam os agentes físicos, químicos e biológicos, que nós já vimos nas aulas anteriores. E o limite de tolerância nada mais é do que a concentração ou intensidade máxima ou mínima, que pode causar danos, que não vai causar danos, à saúde do trabalhador. Então, para ser caracterizado como adicional de salubridade, tem que ser um ambiente nocivo à saúde, que esteja exposto a agentes físicos, químicos e biológicos acima do limite de tolerância, que o limite de tolerância seria esse percentual, essa intensidade, essa concentração que não vai causar mal ao trabalhador. Então, se eu estiver acima desse limite, é porque vai, de alguma forma, causar uma doença ou algum dano. Com relação aos graus, já que eu vou trabalhar no ambiente insalubre, que vai causar mal à saúde do trabalhador, para compensar, eu vou ganhar financeiramente para isso.
tá? E existem 3 graus de adicional de salubridade. O de 10%, que é o grau mínimo, o de 20%, que é o grau médio, e o 40%, que é o grau máximo. Então, é 10, 20 e 40. Em cima de que salário? Salário mínimo. Então, se eu tiver um salário, um exemplo, se o salário mínimo for de R$ 1.000 e eu estiver trabalhando num ambiente insalubre de grau mínimo, eu vou ganhar meus R$ 1.000 e mais 10% desse valor do salário mínimo só de adicional, tá? Obviamente, gente, isso não compensa a saúde do trabalhador. É uma forma de, teoricamente, né, colocar aqui umas aspas, de punir ou fazer com que o empregador melhore o seu ambiente, que o certo é não ter adicional nenhum. Mas, infelizmente, né, não existe um ambiente com risco zero, não existe uma atividade onde não tenha riscos ao trabalhador, então foi uma forma de fazer com que a gente pudesse compensar o trabalhador por estar nesses ambientes que vai causar algum mal a ele. Então, nós temos esses 3 tipos de percentuais com relação à adicional de insalubridade. E as atividades que eles estão expostas? Nós vimos que são atividades expostas a físico, químico e biológico. E na NR15, existem 14 anexos, divididos nesses agentes, tá? Onde o anexo 1 e 2 fala sobre o ruído, onde o percentual já é fixo, 20%. Já o anexo 3 fala de exposição ao calor, onde também é 20%. O 4 foi revogado, que antigamente a questão da iluminação. Iluminação, você ganhava adicional se tivesse um ambiente escuro ou um ambiente com muita luz. Você ganhava adicional, isso foi revogado desde 1990. O anexo 5 fala de radiação ionizante, aí já é o grau máximo, 40%. O anexo 6 fala sobre ar comprimido, também 40%. O anexo 7, radiação não ionizante, 20%. O 8 é sobre vibrações, 20%. O 9 é sobre o frio, o grau é 20%. O 10 é sobre umidade, 20%. O 11, o 12 e o 13 são os agentes químicos. Aí pode variar, né? De 10, 20 ou 40. Já sabe que poeiras minerais, que é o anexo 12, já é 40%. E o anexo 14, que é o último, é sobre os agentes biológicos, que pode ser 20 ou 40, tá? Então, ele já fixa aqui algumas atividades e alguns percentuais. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos divididos nesses 3 agentes, físicos, químicos e biológicos. Nos agentes físicos, nós temos aí o ruído, se estiver acima do limite de tolerância, tá? Ele vai receber o adicional de grau médio, que seria 20% em cima do salário mínimo. Se estiver exposto ao calor, também sem as devidas proteções e acima do limite de tolerância, ele poderá ganhar um adicional de salubridade de grau médio, 20%. Já com relação à radiação ionizante, que é o pessoal que tira a radiografia, a exposição já é grau máximo, 40%. Pressões anormais, como é o pessoal que trabalha com mergulho, seria 40%. Radiação não ionizante, como exemplo a solda, 20%. A vibração e o frio e a umidade, todos os 3 caracterizados em grau médio, tá? 20%. Então, vocês estão vendo que tem alguns que já são pré-definidos, tá? E outros realmente poderá haver mudança dependendo da situação. Já o químico, nós temos como exemplo a fabricação e transporte de cimento, poderá gerar um grau de insalubridade médio, 20%. Contato com defensivos agrícolas, 20%. Extração de sal, quem trabalha, né, fazendo esse tipo de atividade, 20%. Limpezas e peças de motores, 20%. Acrílica, 40%, que é o máximo. E pintura com ar comprimido, 40%. Tem muito mais exemplos do que esse, tá, gente, com relação a químico. Eu trouxe só alguns para vocês terem noções, tá? Com relação ao biológico, nós temos contato com pessoas infecto-contagiosas, os profissionais da saúde, né, vão ganhar o grau máximo. Quem trabalha com esgoto, grau máximo. Lixo urbano também, grau máximo. Já se eu estiver fazendo análises clínicas, né, trabalhando em laboratório de análises clínicas, é 20%. Exumação de corpos, trabalhando em cemitério, 20%. E se eu trabalhar em ambulatório, as pessoas que estão em contato direto com os doentes, 20%. Então, aqui são alguns exemplos de risco biológico. Como eu disse, aqui são alguns exemplos, tem muito mais dentro da norma. São 14 anexos com muitas atividades, eu trouxe só algumas principais e mais usuais, tá certo? Para a gente ter uma noção melhor. Com relação às vantagens, o que é que teria de bom em ganhar esse adicional? Como eu falei, né? O aumento é um atrativo, o aumento do salário.
Tem muita gente que incorpora esse adicional no seu salário, só que ele é totalmente diferente. Ele, como eu estou dizendo, é uma compensação, porque você está trabalhando num ambiente que está causando ou vai causar alguma doença do trabalhador. O dono da empresa também acha que sai muito mais barato pagar o adicional do que melhorar o ambiente, dando EPI ou EPC. E tem a questão da expectativa da aposentadoria especial. O que é uma aposentadoria especial? Eu me aposentar antes do tempo, antes normal do tempo. Por que eu vou me aposentar antes do tempo? Porque eu estou trabalhando num ambiente insalubre que vai me causar possivelmente uma doença e eu vou morrer mais cedo. Então, quem ganha adicional de salubridade tem direito a uma aposentadoria especial, ou seja, se aposentar antes do tempo, porque possivelmente vai morrer ou ficar doente também num curto espaço de tempo, comparado a outras atividades. Então, essas aqui são as vantagens, né? Vou colocar aqui entre aspas, as vantagens de ganhar o adicional. Que, na verdade, como eu disse, não deveria ter adicional nenhum, né? Mas, como nós não trabalhamos no ambiente ideal, é uma forma de compensação. E tem como eu neutralizar, ou seja, tem como eu anular, tem como eu deixar de pagar o adicional de salubridade? Tem, com duas possibilidades. Se eu investir ou se eu adotar medidas de ordem geral, que seria o quê? Os EPCs. E se eu colocar, né, fazer com que o funcionário utilize os EPIs. Então, tem essas duas formas de deixar de pagar aqueles adicionais. Um exemplo, se eu tiver num ambiente de ruído, que a gente sabe que o ruído para 8 horas de trabalho são 85 decibéis. Então, lá eu fiz a medição e deu 100 decibéis. Se eu comprar um equipamento e conseguir reduzir para 85 decibéis para 8 horas, ou seja, de 100 passar para 85, colocando o EPI ou quem sabe um EPC, blindando a máquina, isolando, manutenção, aquilo tudo que a gente já viu nas aulas passadas, e chegar no limite de tolerância, que é 85 decibéis para 8 horas, não é mais necessário pagar o adicional, ou seja, antes ele recebia aquele adicional de ruído, que é 20%, que é grau médio, mas a partir do momento que eu adoto algumas medidas de ordem geral ou de ordem individual, que eu consigo voltar ao meu limite de tolerância, eu não preciso mais pagar nenhum adicional. Agora, com relação à periculosidade. O que é um ambiente perigoso ou periculoso, né? Significa o quê? Que é risco à vida, enquanto o de insalubridade causa uma doença, é nocivo à saúde, o periculosidade, o ambiente perigoso, causa risco à vida, tá? E o adicional de periculosidade, ela está baseada na NR16, onde ele diz que são consideradas atividades perigosas, aquela devido à sua natureza ou métodos de trabalho em contato permanente, ou seja, tem que ter contato todo dia, tá? A todo momento, com essas seis atividades. Então, já é fixo. Explosivos, inflamáveis, eletricidade, detalhe, alta tensão, tá? Motociclistas, radiação ionizante e segurança pessoal e patrimonial. Professora, a gente não viu que radiação ionizante é insalubre de grau máximo? É. Mas ele ainda colocou como periculosidade, tá? Então, ele pode ser um desses dois adicionais. Então, só tem adicional periculosidade se tiver exposto a essas atividades aqui desse quadrinho amarelo. Quer dizer, professor, que se eu estiver trabalhando com altura, que é um risco de acidentes, lá em cima, numa torre, fazendo trabalho de eletricidade ou outro tipo de atividade, eu não vou ganhar? Não. Só é caracterizado nessas seis atividades aí, infelizmente, tá certo? E o grau? Qual é o financeiro? O que é que eu recebo se eu estiver exposto a um adicional de periculosidade? Só tem um grau, enquanto a de salubridade é 10, 20, 40, em cima do salário mínimo. O de periculosidade só é um percentual que é 30%, em cima do salário base, ou seja, cada categoria tem seu salário base, que é um pouco maior do que o salário mínimo, e esses 30% é em cima desse salário base. Detalhe, gente, ele não dá direito à aposentadoria especial, assim como de insalubridade, tá? Ele não dá. Ele, infelizmente, o funcionário só recebe e não tem direito adicional de insalubridade. Isso de acordo com a NR16. Só que tem casos que o sindicato conseguiu fazer com que o funcionário, né, essa atividade consiga uma aposentadoria especial, mas isso aí foi uma conquista do sindicato, de acordo com a NR16, não, tá? Os exemplos são as 6 atividades que foi posta no slide anterior, né? Motocicleta, segurança pessoal ou patrimonial, radiação ionizante,
eletricidade com alta tensão, inflamáveis e explosivos. Então, só tem direito adicional de periculosidade se estiver expostos a uma dessas atividades. Permanente, tá, gente? Em contato permanente com essa atividade. Eu mexo com eletricidade uma vez por semana, uma vez na vida, quando alguém falta. Não, então ele não tem direito à periculosidade. Só se for contato permanente. E tem como eu deixar de pagar o adicional de periculosidade? Diferente de insalubridade, que eu colocando EPI e EPC, porque não tem nada que eu dê que faça com que o funcionário fique seguro de tal forma que não aconteça nada com ele. Então, para neutralizar o adicional de periculosidade, só se não houver mais a exposição daquela atividade, ou seja, não trabalhar mais com aquilo, ou se a exposição não for mais permanente. São essas duas situações. Senão, vai continuar ganhando na adicional de periculosidade. Uma pergunta interessante, né? Posso receber mais de um adicional? Por exemplo, eu estou no ruído, tenho uma atividade que eu estou exposta a ruído, que a gente sabe que o ruído é 20%, grau médio, e também estou exposta à vibração, que é a insalubridade também de grau médio. Vou juntar 20 com 40? Não. Eu não posso acumular 2 adicionais. Nem de insalubridade e nem de periculosidade. Se eu estiver trabalhando com vibração dentro de uma plataforma de petróleo, que lá é inflamável. Então, nós temos insalubridade de grau médio, ruído, 20, e nós temos uma periculosidade devido a inflamáveis, que é 30. Eu vou somar 30 com 20? Também não pode. Não posso acumular de forma nenhuma, nem 2 adicionais de insalubridade, nem um adicional de insalubridade com um de periculosidade. E aí, qual é que eu vou receber se eu tiver mais de um? Obviamente, o que tiver mais ganho financeiro, para que o funcionário não seja mais prejudicado ainda. Além dele estar perdendo a saúde, além dele estar com risco à vida, então a compensação seria o que tiver maior quantidade financeira, tá? Então, não posso acumular mais de um adicional. E quem é que diz, quais são os profissionais que relatam ou que podem dizer que um funcionário deve ganhar X adicional e o percentual? Seria o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho. São só esses 2 funcionários, essas 2 atividades, essas 2 profissões que têm condições de elaborar um laudo técnico através de uma perícia e dizer, tal atividade, ele se enquadra no adicional de insalubridade ou de periculosidade com X percentual. Tá? Então, nós temos só essas 2 atividades, de acordo com a ANR 1516, que podem elaborar os laudos técnicos e dizer se a atividade tem direito adicional e qual o seu grau. Só o médico do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. E o que a gente viu nessa aula, gente? A gente aprendeu um pouquinho sobre a legislação e um breve histórico dos adicionais, o que é um ambiente insalubre e perigoso. Falamos um pouquinho sobre a NR 1516, que são os adicionais de salubridade e periculosidade, os graus envolvidos, né? As atividades que estão expostas e como fazer a neutralização. Se pode ou se não pode, como é que faz. Também falamos, né, se pode acumular os adicionais e quem são os responsáveis por realizar a perícia desses adicionais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E até mais.